Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Danusa, sou trabalhadora do Grupo Espírita Luzes no Caminho, e a ideia hoje é nós conversarmos sobre um assunto bem pertinente, que é mediunidade gratuita. Esse assunto está muito relacionado a todos nós, por mais que possa não parecer, mas ele está relacionado a todos nós, a nossa jornada. E é isso que a gente vai ver um pouquinho nessa palestra. E vale a pena lembrar que essa palestra encerra as atividades de difusão doutrinária desse ano de 2020. Então, que a gente possa fazer uma prece agora, de início, em conjunto, ligados pela mente e pelo coração, num sentido de gratidão. Gratidão pelo que somos, pelo que temos, por tudo de bom que nos aconteceu e por todo o mal que não nos ocorreu. Que nós possamos, além de ser gratos, pedir para que em 2021 nós possamos ter ainda mais fé, muito mais esperança, e que possamos ser amparados e intuídos. Por isso, com esse sentimento de gratidão, a gente possa, seja onde estivermos, seja como estivermos, tentar relaxar o nosso corpo físico, nos conectarmos à doce figura do Mestre Jesus, sentir o seu abraço, o seu acolhimento, e dizer a ele, nesse abraço caloroso, obrigado, Mestre. Obrigado por ser o nosso sustento, nosso farol, farol da nossa estrada, iluminar a nossa caminhada. Fortalece a nossa fé, a nossa esperança, a nossa coragem, nos ajuda a transformar as nossas dores em alegria, ajuda a transformar as nossas lágrimas em força para que possamos nos aprimorar e evoluir. Permaneça conosco, assim como nós desejamos permanecer contigo. Obrigada pelo teu amor, que assim seja. Então, meus amigos, como foi dito no início, essa palestra hoje fala sobre mediunidade gratuita. Para então compreendermos um pouco mais sobre mediunidade gratuita, é importante lembrarmos da palavra médium. O que é médium? Ou quem são os médiuns? E aí nós vamos, claro, falar um pouquinho sobre Kardec e justamente o Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns, que é uma das obras básicas, Kardec nos traz no capítulo 14, intitulado Dos Médiuns, ele nos traz na questão 159, no parágrafo 159, o seguinte: toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo, é médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Também são poucos os quais não se encontrem alguns rudimentos dela. Pode-se, pois, dizer que todo mundo é, mais ou menos, médium. E vejamos só, esse texto continua e esse capítulo, Kardec vai esclarecendo os diferentes tipos de médium. Então, a explicação é ainda mais extensa. Mas nós vamos ficar apenas nesse trecho curtinho, porque ele nos importa, já para esclarecer essa questão. Quem é o médium? Se eu vou falar de mediunidade, significa que há um médium. E quem é esse médium? E aí Kardec nos diz, todos nós somos médiums em um grau maior ou menor. E então, essa mediunidade, né, ou esse indivíduo, o médium, ele não é um indivíduo com uma condição especial. Ele não tem um poder especial. Por quê? Porque Kardec nos diz que a mediunidade não é privilégio exclusivo. E quando nos diz não é privilégio exclusivo, ele está querendo nos dizer que não importa a classe, a raça, a religião, a idade, o sexo, não é exclusivo de um grupo. Todos nós temos essa faculdade inerente a nós. Então, vejamos, um médium é esse portador, somos todos nós portadores. Portadores do quê? De uma sensibilidade. Então, a mediunidade é uma faculdade, é uma capacidade que nós temos de perceber ou de nos comunicar
ou de sermos, digamos, intérpretes entre o plano espiritual e o plano terreno. Só que como Kardec diz que isso acontece em graus diferentes, ele nos explica que nem todas as pessoas, por mais que apresentem essa faculdade, ou seja, apresentem a mediunidade, essa mediunidade nem sempre ela é ostensiva, ou seja, ela nem sempre é marcante, ela é presente, ela é clara, às vezes é sutil. E quando se fala em sutileza, se fala muitas vezes daquelas percepções que nós temos, que são os sinais dessa sensibilidade, mas que passam despercebidas por nós. Um ambiente que nós recém entramos e sentimos algo estranho, algo diferente, uma energia pesada, densa. O que é isso? O que é esse sentir algo diferente? Uma energia parece que mais densa. Isso é mediunidade. Talvez de forma sutil, uma sensibilidade sutil, mas essa percepção é um sinal dessa condição, dessa capacidade que nós temos e que Kardec nos explica. É que não, que independe da pessoa, depende da condição dela, mas que ela apresenta e que pode ser, então, num grau maior ou um grau menor. E aí, então, quando nós compreendemos quem é médium e compreendemos o que é mediunidade, aqui, claro, dito de forma até mais simplificada, né, que a mediunidade é essa sensibilidade, essa capacidade, então, de intercâmbio, de percepção. Quando nós entendemos essas duas palavras, vale, então, agora entrarmos no tema da palestra, mediunidade gratuita. E por que esse tema é importante? Porque se a mediunidade é uma faculdade que todos nós temos, seja qual for o grau, seja qual for o tipo de sensibilidade, mesmo as mais sutis, imperceptíveis, mesmo assim, a mediunidade, como qualquer outro tipo de dom que nós temos, ela deve ter um bom uso, justamente para o nosso próprio equilíbrio emocional, psíquico, e, claro, para um bom uso coletivo. Só que a mediunidade, como ela não vem, ela não se origina do nosso estudo, do nosso trabalho, mas ela é essa faculdade inerente, nós nascemos com ela, é uma condição que vai se desenvolver mais ou não, mas nós nascemos com ela, ela foi nos oferecida, ela foi nos ofertada de uma forma gratuita. Ou seja, nós até podemos fazer com que a nossa mediunidade, ela de um certo modo seja educada, nós podemos compreendê-la melhor. Mas, seja qual for a sensibilidade que nós temos, nós nascemos com ela. Não foi um esforço nosso para adquiri-la. O nosso esforço quanto à mediunidade está em educá-la, mas não adquiri-la. Porque, de novo, é inerente a todos. Portanto, falar de novo sobre mediunidade gratuita é falar justamente da nossa relação com essa sensibilidade. O que nós estamos fazendo da nossa mediunidade. O que estamos fazendo e como estamos lidando com a nossa mediunidade. Seja ela no grau menor ou maior, e principalmente no maior grau, ou seja, quando a nossa mediunidade é ostensiva, quando de forma clara nós temos a lucidez dessa comunicação que acontece, temos de forma muito nítida o quanto somos, ou no caso, podemos vir a ser uma ponte entre o plano espiritual e o plano terreno. Quando nós temos essa condição mais ostensiva, aí é ainda mais urgente perguntar: o que estamos fazendo dessa faculdade que nos foi ofertada de modo gratuito? Por isso, o alerta de Allan Kardec. Por que alerta? Porque um lembrete de Allan Kardec, no próprio Livro dos Espíritos, um capítulo específico,
ele trata desse tema, que é o nosso capítulo 26, onde ele chama "Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente". E aí no tópico 7, mediunidade gratuita, que é o que nós estamos conversando, ele diz o seguinte: os médiuns modernos, ou seja, nós, porque os apóstolos, os antigos, também tinham mediunidade, igualmente, todos nós, igualmente, receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens. Ou seja, Kardec nos mostra o seguinte: sejam vocês agora, ou aqueles indivíduos todos, apóstolos que vieram ao longo da história, servindo como médiuns, todos vocês apresentam uma sensibilidade, mas uma sensibilidade que foi ofertada de forma gratuita, nasceram com ela. Então, essa mediunidade tem como objetivo, nos mostra aqui Kardec, de servir como intérpretes, ou seja, de auxiliar vocês a serem intérpretes dos espíritos com os homens. Para quê? Para o próprio aprimoramento, para a própria evolução. Para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhes pertencem, porque não são produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Ou seja, Kardec nos faz um alerta. Essa mediunidade que vocês comportam, vocês servindo de intérpretes entre os espíritos e os homens, e essa ponte que deve servir ou deve ter como objetivo a evolução de todos os envolvidos, ela, por ter sido ofertada de modo gratuito, significa então que vocês, nós, não adquiriram ela pelo trabalho, nem pelo estudo. Portanto, que cuidado se está tendo com essa faculdade? Né? É essa questão que está por trás dessa própria explicação de Kardec. E ele continua dizendo: Deus quer que a luz alcance a todos. Não quer que o mais pobre dela seja deserdado e que possa dizer: eu não tenho fé, porque não pude pagá-la. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio. Vejam aqui que ele repete o que foi dito lá no Livro dos Médiuns, que a mediunidade, a faculdade, não é um privilégio de um grupo, não é um dom especial, tornando o médium uma pessoa especial. Ela é uma faculdade inerente a todos nós, que até por não ser um privilégio de um grupo, faz com que toda essa comunicação e todo esse ensinamento pelo intercâmbio do plano espiritual com o plano terreno tente alcançar o máximo de pessoas, independente, de novo, da classe, da religião, do sexo, da idade. Então, por não ser um privilégio e por se encontrar em toda parte, fazê-la pagar seria, pois, desviá-la da sua finalidade providencial. É um lembrete muito claro de Kardec nos dizendo: a mediunidade, como ela, então, serve para que possamos manter esse intercâmbio do plano espiritual com o plano físico, o que acontece? Pode, muitas vezes, e principalmente quando nós temos ela de modo ostensivo, como foi comentado antes, quando nós temos ela de forma clara, ostensiva, quando nós conseguimos perceber de modo muito nítido essas energias, quando percebemos os espíritos, quando nós percebemos a comunicação, a comunhão entre as mentes dos espíritos com a nossa, e temos a condição de transmitir uma informação que não vem de nós, mas que vem de outras mentes. Quando nós temos essa condição, essa capacidade de forma potencial, muitas vezes podemos nos perder na caminhada. Que caminhada? Da nossa própria evolução. Do uso
adequado, benevolente e justo da nossa faculdade mediúnica. Por isso, Kardec traz um lembrete. Se vocês, se nós, temos a mediunidade como uma faculdade inerente, assim como todo e qualquer dom recebido, nós não podemos abusar. E por que não podemos abusar? Poder nós podemos, mas não devemos. Porque tudo aquilo que nós provocarmos de desequilíbrio, esse desequilíbrio alcançará o nosso psique, o nosso campo emocional. E quem, de um certo modo, se prejudicará em primeira instância somos nós. Então, Kardec nos lembra que se a mediunidade ela é uma faculdade gratuita, ela nos foi permitido para a nossa própria evolução, nós devemos utilizá-la para o bem. E utilizá-la para o bem é para o nosso próprio bem e o bem daqueles que estão ao nosso redor. Porque se nós temos a capacidade de nos comunicar com os espíritos, significa que nós temos a condição de receber do plano espiritual as orientações necessárias, muitas vezes, para que a nossa caminhada seja menos turbulenta, seja nossa ou daqueles que estão ao nosso redor. Então, a faculdade que nós recebemos de modo gratuito, ela deve permanecer de forma gratuita. E o que é o permanecer de forma gratuita? Que a gente tanto está comentando e é o próprio, título. É porque muitas vezes, de novo, quando nós podemos, quando nós podemos nos perder, quando tem a possibilidade de nos perdermos no caminho, por nos acharmos daqui a pouco especiais, nós muitas vezes nos perdemos por nos acharmos com um dom que outras pessoas não têm. Podemos daí despertar em nós o orgulho, a vaidade, a prepotência e vários outros sentimentos que nos coloquem num patamar ilusório de que somos seres superiores, indivíduos com uma condição superior, justamente porque temos a facilidade de nos comunicar com o plano espiritual. E aí, quando entramos nesse tipo de raciocínio, nós nos perdemos. Nos perdemos emocionalmente, nos desequilibramos. E quando nós nos desequilibramos, pode vir a acontecer que a nossa própria faculdade mediúnica seja utilizada de um modo incorreto. E quando eu digo de modo incorreto, são outros lembretes que o próprio Kardec comenta e nos traz, assim como outras literaturas espíritas, que nos traz de que há, sim, pessoas, há médiums, há pessoas dotadas de uma mediunidade ostensiva, que muitas vezes se utilizam da sua mediunidade como uma profissão. Ou seja, elas cobram para servir de intercâmbio entre o plano espiritual e o plano terreno. Mas no momento que eu cobro, eu faço daquilo uma profissão, é como se eu tivesse me esforçado para ganhar aquela faculdade e que por isso agora eu estaria me utilizando dela para o meu, digamos, próprio sustento, seja monetário, financeiro. Porém, não foi a partir do meu estudo, nem do meu esforço, nem do meu trabalho, que essa faculdade, ela passou a existir. Mas, de novo, a partir de uma capacidade, uma condição natural, no qual todos nós nascemos. E se ela veio de uma condição natural, eu devo tomar o cuidado para que ela permaneça, ou para que ela serva, ou ela sirva de modo benevolente e permaneça gratuita, já que de forma gratuita ela nos foi concedida. É esse o lembrete principal que Kardec nos faz. Nós não podemos cobrar, seja em dinheiro, seja por troca de objetos, seja por troca de favores, seja qual for o tipo de troca ou ganho que nós possamos vir a ter. Ou seja, é não tirar benefícios da própria mediunidade, benefícios próprios, favores, como se eu pudesse oferecer
a minha capacidade mediúnica só se eu ganhasse vantagens em relação a ela. Só que nós não somos justamente os portadores, nós não somos as pessoas que conseguiram conquistar a mediunidade, mas nós ganhamos ela. Por isso, o cuidado em fazer com que ela permaneça sendo utilizada para o bem, sem favores próprios e de modo totalmente gratuito. E isso, talvez alguns possam se questionar ou até pensar, mas isso precisa ser dito? Isso não é claro? Não é claro que se eu tenho uma faculdade mediúnica, eu vou utilizá-la para o bem? Nós temos aí muitos exemplos de que médiuns ao longo da história se perderam justamente por não terem essa visão. Muitos médiuns, grandes nomes se formaram por ter em torno de si um mito de um ser especial, único, capaz de fazer algo que ninguém mais é capaz. E ali a gente já percebe que o indivíduo vai se perdendo nas próprias ilusões de que ele é tão especial que ele sempre permanecerá assim. Só que, da mesma forma que nós utilizamos de modo equivocado a nossa mediunidade, nós, na nossa ação, querendo ou não, provocamos uma reação. Toda ação gera uma reação. Então, se nós temos uma ação equivocada, a reação que surgirá na nossa vida vai ser também de inúmeros equívocos, de desequilíbrios, muitas vezes, de novo, emocionais, psíquicos. Nós, muitas vezes, vamos estar nos conectando a espíritos que não são benevolentes. Aí a gente vai estar sendo ou recebendo influenciações que não são positivas, porque nós estamos, ou podemos estar brincando com a nossa mediunidade, brincando com algo que deveria estar sendo utilizado para o bem coletivo, porque a mediunidade, principalmente a ostensiva, essa que se manifesta de modo muito claro, ou ela é missionária, ou muitas vezes ela, sim, é uma forma daquele indivíduo progredir, às vezes até resgatar algum elemento, algum desequilíbrio que ele já causou, ocasionou em outro momento, em outra jornada da sua vida, ao longo das suas inúmeras vidas. Então, a mediunidade, muitas vezes ostensiva, ela é uma forma de nós, de modo mais rápido, nos aprimorarmos quanto a certos desequilíbrios e ilusões que nós já vivenciamos. Porque a partir, então, dessa comunicação, nós ganhamos uma lucidez muito clara e nítida de que tudo que nós realizamos aqui, nós, de uma certa forma, estamos plantando, estamos fazendo um plantio, e esse plantio, ele vai ter uma colheita. Que tipo de plantio nós estamos fazendo? Que tipo de colheita nós vamos recolher? Não é mesmo? Então, é isso que Kardec quer nos alertar. A sua faculdade mediúnica, e todos nós somos médiuns, ela deve ser utilizada de forma gratuita, porque de forma gratuita todos nós as recebemos. E aí, aqueles que têm, digamos, uma mediunidade mais sutil ou percepções mais sutis, de novo pode se questionar, mas tem certeza que isso faz parte da minha vida? Porque eu não estou vendendo a minha mediunidade, nem estou ganhando dinheiro com a mediunidade, até porque eu nem acho que sou médium. Mas aí vejamos só, se a mediunidade está ligada, né, essa percepção, essa sensibilidade, lembrem que essa sensibilidade inerente a todos nós, ela está ligada aos nossos pensamentos, consequentemente, às nossas palavras e às nossas ações. Então, nós sim devemos nos perguntar, não apenas o que estou fazendo da minha mediunidade, mesmo a mais sutil, mas sim nos perguntarmos o que nós estamos fazendo dos nossos pensamentos, das nossas palavras,
e as nossas ações. Que tipos de pensamento eu estou cultivando? Que tipos de palavras eu estou proferindo? E quais as ações que eu estou tendo? Que tipos de comportamento eu estou tendo no meio coletivo e provocando reações? Então, sim, quando se fala de mediunidade gratuita, nós estamos falando de todos nós, desde os que têm uma mediunidade, principalmente potencial, até os que têm uma mediunidade mais sutil, uma sensibilidade mais sutil. Porque essa sensibilidade mesmo sutil, ela está ligada a a todo o nosso comportamento, a nossa forma de ser. E seja ela ostensiva ou não, ela só vai ser utilizada para o bem quando nós nos aprimorarmos, quando nós tomarmos consciência daquilo, da pessoa em progresso ou em evolução que nós devemos ser. Ou seja, reforma íntima. Não tem como escapar dessa palavra. Todos nós precisamos nos transformar. Todos nós precisamos jogar uma luz sobre o nosso ser e tentar perceber quais são as nossas virtudes e quais são aquelas que nós ainda não adquirimos e por quê. Quais são os desequilíbrios emocionais que ainda temos, quais são as nossas dificuldades, para que nós possamos trabalhar isso emocionalmente em nós, porque à medida em que nós nos aprimorarmos cada vez mais, nós teremos pensamentos, palavras e ações sendo voltadas para o bem. Consequentemente, a nossa mediunidade, sendo sutil ou não, ela também será voltada para o bem e utilizada de modo gratuito. E vale daí a pena lembrar, então, do livro Missionários da Luz, do André Luiz, onde tem um capítulo também específico sobre mediunidade. Ele aborda aqui, no título Mediunidade e Fenômeno, uma série de questões ligadas à mediunidade, mas principalmente alguns pontos em que ele explica o que é a mediunidade e a importância de aprimorá-la, a importância de educarmos os nossos sentimentos para termos uma mediunidade educada. Mas educando os nossos sentimentos, não é apenas a mediunidade que se torna ainda mais, digamos, em perfeição, mas o nosso ser como um todo. E aí ele nos diz o seguinte: sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação e nada mais. Mera possibilidade de informação, como tantas outras da qual poderão assenhorear-se também os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes. Olha o alerta que o André Luiz nos traz. A importância da mediunidade está ligada à figura do bem, do Cristo, porque sem ele é apenas uma comunicação. E uma comunicação que pode vir a ser infeliz, dependendo da forma como nós a utilizarmos. Além disso, ele diz mais adiante: mediunidade não é disposição da carne transitória, por mais que seja inerente a todos nós, mas sim uma expressão do espírito imortal. Se aguardais a companhia sublime dos santos, santificai-vos. Santificai-vos na luta de cada dia, porque as entidades angélicas não se mantêm insuladas nas alegrias celestes e trabalham também pelo aperfeiçoamento do mundo, esperando a vossa angelização. Se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos por vossa vez. Sem afabilidade e doçura, sem compreensão fraternal e sem atitudes edificantes, não podereis entender os espíritos afáveis e amigos, elevados e construtivos. Então, olha que magnífico, veja que magnífico que o André Luiz nos traz. Ele nos traz justamente esse pensamento. Você quer entender a mediunidade? Quer fazer com que ela, então, seja gratuita, utilizá-la para o bem? Te transforma, te aperfeiçoa. Tu quer receber comunicações de entidades angelicais? Te torna um ser bondoso. Sobe de escala. Faz, age
busca, te aprimora, estuda, tenta evoluir para te aproximar dos bons espíritos e te afastar dos maus, ou mais fácil a gente também recordar que mais do que maus espíritos, todos os espíritos ainda em evolução, muitas vezes com pensamento em atraso, em ignorância. Se quer te afastar desses espíritos ainda em evolução inicial, em ignorância, te aproxima dos bons, os que são elevados. Mas para isso, nós precisamos também buscar a evolução. Então, ele nos dá já quase uma resposta para a pergunta: o que eu faço, então, para fazer ou para tornar minha mediunidade gratuita? Estuda, te educa, te transforma, te aprimora, para te afastar da possibilidade do desequilíbrio e fazer um mau uso da tua mediunidade. Aqui ele também repete: o valor mediúnico não é dom de privilegiados, é qualidade comum a todos os homens, demandando a boa vontade sincera no terreno da elevação. Então ele nos mostra, daí por último, aqui uma última leitura é: buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar sentimentos. Acentuai o próprio equilíbrio e o Senhor vos abrirá a porta dos novos conhecimentos. Desligai-vos dos excessivos verbalismos sem obra, ou seja, trabalhem. Não vos falo aqui tão somente das obras do bem, exteriorizadas no plano físico, mas também das construções silenciosas, da renúncia, do trabalho de cada dia, no entendimento de Jesus Cristo. Falo da paciência, da esperança, do perdão que se efetuam portas adentro da alma, no grande país de nossas experiências interiores. Ou seja, ele nos dá quase que um guia para nos dizer: tu queres aprimorar a tua mediunidade, quer educá-la, quer usá-la de forma gratuita, seja ela em potencial, seja ela ostensiva, seja ela mais sutil, então educa, te aprimora, faz com que essa transformação seja diária, voltada para o bem. De novo, repetimos e reforçamos: reforma íntima, para sermos bons médios, para sermos bons trabalhadores, pensando e sendo guiados por Cristo, para sermos indivíduos ainda melhores. Nós precisamos nos reformar constantemente. Precisamos nos transformar permanentemente. Precisamos nos aproximar dos bons espíritos a partir do esforço diário, do desejo dessa evolução. E aí, vale a pena encerrar, de novo reforçando isso com uma frase que é da própria Joana de Ângeles, no livro Consciência e Mediunidade, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, onde diz aqui: ação da transformação íntima, pensando, claro, em mediunidade. E aí, Joana de Ângeles nos traz que o desenvolvimento da mediunidade não se faz sem a transformação moral consciencial do médium. É ponto, então, consensual da doutrina espírita que isso aconteça. Aqui ela reforça, para fechar essa ideia, essa transformação consciencial, ou seja, essa reforma íntima, ela é a chave do nosso aprimoramento, como seres, como indivíduos, como médios. Então, meus amigos, apesar de mediunidade gratuita ser um assunto extenso, que a gente possa ter aqui feito um panorama rápido, breve, mas um lembrete importante sobre não só quem é o médium, o que é a mediunidade, mas principalmente a mediunidade gratuita sendo utilizada de forma gratuita, porque precisamos manter o equilíbrio do nosso ser, precisamos nos manter no bem e principalmente porque o ponto principal é a nossa reforma, é a nossa transformação. Que então, em 2021, nós possamos ter como uma das metas permanecer, continuar, nos esforçarmos ainda mais nessa transformação que é permanente. Ganhar forças, coragem, para nós conseguirmos nos modificar às vezes aquilo que o mundo externo não vê, que só nós sabemos, mas que nem sempre nós precisamos modificar sozinho. Nós podemos pedir ajuda.
que possamos ter coragem de pedir ajuda, se for necessário, para que essa transformação aconteça, porque nós não estamos sozinhos, seja fisicamente, seja espiritualmente. Que possamos, então, permanecer em paz, fazendo uma prece de encerramento, ainda de gratidão por todas as palavras que aqui foram ditas, por toda a intuição, inspiração, pela bondade divina conosco, por sermos uma grande família universal. Abençoa, Senhor, a todos os lares, onde essas palavras, onde essa palestra puder chegar. Abençoe a todas as famílias, a todas as casas. Abençoe a todos os corações. E que assim possamos nos manter conectados como uma grande família espiritual, por irmãos que somos todos. Muita luz, muita paz, permaneçamos na doce paz de Jesus. Que assim seja.